Salve pessoal, tudo certo? Vocês viram que o tema de hoje é um tema instigante, né? Como fazer análise de conjuntura. Você sabe fazer análise de conjuntura? Eu, muitas vezes, até no início da minha militância, passei até umas vergonhas, viu? Muito engraçadas, inclusive, de falar umas coisinhas, umas bobagemzinhas. Então, a análise de conjuntura é um processo importante onde a gente contribui a partir da nossa perspectiva para a construção do movimento que a gente participa, do projeto que a gente participa. Então é importante que todos façam, saibam fazer. Então a ideia é nós fazer esse debate, fazer uma análise de conjuntura, aprender a fazer análise de conjuntura para construir, contribuir aí com espaços que a gente atue. Nosso vídeo vai ter 3 blocos. Um onde eu vou falar da importância, um conceito inicial, e depois o segundo bloco com os elementos que eu entendo que devam constar da conjuntura, e depois o último bloco com os erros comuns que prejudicam a análise de conjuntura. Então serão esses 3 blocos então. Vamos lá? Vamos iniciar nossa caminhada então, pessoal. O ser humano ele se move por projetos, por objetivos. Nós não ficamos parados no tempo ainda bem, né? Então, assim, todo objetivo mais complexo, seja ele individual ou coletivo, exige que a gente faça uma análise das possibilidades desse projeto, como é que ele vai ser construído, o que eu tenho, quais são os instrumentos, quais são as possibilidades, quais são as ferramentas, quais são os amigos, quais são as circunstâncias que eu vou construir esse projeto, seja ele individual ou coletivo. Então, a análise de conjuntura é isso, é conhecer a realidade na qual a gente quer construir determinado projeto. Para isso, nós temos que levar em consideração alguns elementos. Vou apresentar esses elementos para nós no próximo bloco. Eu diria elementos que tem que constar na análise de conjuntura. Mas veja, a importância da análise de conjuntura ela se consolida em várias áreas. O jornalismo. Veja, os jornalistas mais qualificados que a gente respeita são aqueles que fazem formulações mais adequadas, mais profundas, apresentam a realidade, não simplesmente apresentam o fato. Eles constroem o raciocínio para a gente chegar e entender o que está acontecendo. Então, isso é um diferencial importante. Né? Nós estamos no movimento social, nós participamos do movimento sindical, vamos querer ganhar o sindicato, vamos disputar o sindicato. Temos que conhecer a realidade que esse sindicato se coloca. Então, eu vou trabalhar num projeto, por exemplo, de defesa e garantia de direitos dos refugiados. Eu tenho que conhecer a realidade que esse projeto vai ser consolidado, quais são os aliados que eu posso ter, quais são os parceiros, quais são os problemas que eu posso ter. Então, vejam, essa é mais uma área que pode saber por onde caminhar. Então, a análise de conjuntura é esse processo que nos faz conhecer a realidade, que nos faz entender por onde vamos caminhar para poder transformar e fazer com que aconteça, que o nosso projeto, que o nosso objetivo realmente aconteça na realidade. Porque existe a conjuntura, ela é complexa, ela tem elementos que favorecem e elementos que desfavorecem o andar do projeto que a gente quer. Então, que a gente quer implementar. Então, a importância de construir isso, a importância da gente conseguir concretizar os nossos objetivos é fundamental. E cada um poder fazer a sua análise, contribuir, cada um a partir da sua realidade, a partir da sua visão, poder contribuir para a construção de um entendimento político é muito importante. Isso fortalece as instituições, isso fortalece os partidos, as empresas, isso favorece as associações, isso é muito, muito bom. Para ter uma dimensão importante também, o pessoal às vezes não entende, acha que é só uma questão política, não é. Na questão empresarial também precisa ter análise de conjuntura. Se tu vai implementar apresentar determinado produto para um mercado, tu tem que conhecer a realidade do mercado. Tu vai fazer um projeto de pesquisa,
dependendo de como esse projeto de pesquisa é uma pesquisa de campo, tu tem que conhecer todos os elementos que envolve, que vão, que tu vai ter que enfrentar, todos os processos que tu vai ter que enfrentar para concretizar essa pesquisa. Então, esses são os elementos que a gente tem que levar em consideração. A análise de conjuntura é isso, é um processo de conhecimento da realidade, a partir de alguns elementos. Vamos passar agora, então, para os elementos. Então é o seguinte, tem que constar alguns elementos que são essenciais para uma análise de conjuntura qualificada, sob pena de ela não ter, não alcançar o seu objetivo principal, que é dar condições para decisões qualificadas. Então, assim, esses elementos, gente, isso é um ponto importante, eles não são estanques. São esses elementos se autodeterminam, assim, se determinam, se eles se relacionam, é o termo mais adequado, porque é um processo social. Nós estamos analisando uma realidade política a determinado ponto, nós estamos analisando como implementar uma política pública tal. Então, assim, esses elementos têm que se relacionar de forma dialética, sempre tem que estar sempre se analisando e reanalisando muitas vezes. Mas a gente tem que partir do pressuposto que existe uma estratégia que é o objeto. O objeto é o primeiro elemento, tá, gente? O objeto é o que a gente quer fazer, o que a gente quer analisar. Eu quero implementar uma política pública X, esse é o objeto. Eu quero saber como é que está a situação da organização política dos trabalhadores na região tal, esse é o objeto. Então, esse elemento, ele é a estratégia, é o geral, ele é o objetivo principal. A conjuntura, a análise de conjuntura vai determinar as táticas a serem adotadas para a implementação desse projeto. Então, estratégia e tática. Tu quer ganhar uma eleição para governador? Isso é um ponto estratégico. Tu tem que analisar a conjuntura e estabelecer correlações, relações, alianças, plano de governo, que se interaja com determinado segmento da sociedade que hoje tu não teria a condição de, não teria voto. Então, assim, tá, estratégia e tática. Então, o primeiro é o objeto. O objeto, ele determina, o objeto determina um outro ponto que é fundamental, que é o contexto histórico. Todo objeto, todo objetivo, toda a estratégia que a gente tem para implementar, para construir, ela está vinculada a um contexto. Esse contexto quanto maior quanto mais complexo é o objeto, o objetivo, mais abrangente será o contexto histórico. Se tu está pensando, por exemplo, na construção de um sindicato nacional, de uma categoria que hoje passou a existir, não tem sindicato ou vai sair de um sindicato, tu tem que ter uma análise nacional, ela abrange vários segmentos, desde a questão econômica, desde a questão nacional, na questão regional, tudo isso vai estar vinculado nessa análise. Então, esse contexto histórico é estabelecido a partir do objeto. E o contexto histórico se divide em dois pontos, o contexto histórico geral e o contexto histórico específico. Vai analisar, por exemplo, tu vai implementar um projeto nacional, tu tem que analisar toda a realidade brasileira, como é que está a conjuntura, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, que tem relação com esse projeto, por exemplo. Você vai discutir a implantação de políticas públicas para combater a violência contra a mulher no ambiente doméstico. Ela é uma política da prefeitura tal. Bom, tu tem que levar em consideração se é um município urbano, se é rural, quais são os equipamentos que o município dispõe. Então, tu tem que analisar todo esse contexto, quantos servidores tem, é possível implementar a partir de relação com outras secretarias ou é uma única secretaria que tem essa possibilidade de implementar. Tu vai, por exemplo, implementar um projeto de acolhimento de refugiados, por exemplo, tu está naquele município, mas existe, por exemplo, o Ministério Público Federal, existe a Defensoria Pública da União,
o governo do estado ou o município tem alguma política específica para isso, ou nós vamos ter que organizar recursos independente disso. Vamos analisar o parlamento. A Câmara Municipal tem vereadores simpáticos a essa questão, ou são todos contrários, por exemplo, a essa questão dos migrantes. Então vejam, dependendo da implementação do projeto que vai fazer, o teu contexto, a tua análise, ela vai se expandindo ou vai restringindo. O geral tem que ter sempre, mas ele vai depender da magnitude a partir do objeto. O específico, por exemplo, vai ter uma eleição no sindicato. O sindicato é organizado de que ponto? Tu vai analisar do ponto de vista geral a categoria, tudo bem, tu vai analisar a questão econômica, tu vai analisar como é a composição da categoria, mas tu vai analisar também do ponto de vista específico, assim, ela se organiza como? Ela é uma categoria que está concentrada numa região específica da cidade, ou numa região específica do estado, ou numa única empresa, ou se é um sindicato que tem, por exemplo, ele é pulverizado, como os comerciários. Vejam, a maneira vai ser diferente. Então, o objeto determina o contexto. O contexto vai variar a partir do objeto. Aí nós temos que ampliar a análise do contexto, vinculando ele às necessidades do objeto que está sendo analisado. Então, a partir disso também determina um outro elemento. Então nós já temos dois elementos, o objeto e o contexto, que se subdivide em dois. O terceiro são os agentes políticos. Quem atua a partir desse objeto? No movimento sindical, sindicato tal. Quais são as forças políticas que estão organizadas dentro desse sindicato? São forças amigas? São forças adversárias? Existe possibilidade de construir aliança do campo da esquerda para ganhar o sindicato, por exemplo, para combater a direita? Então, assim, quais são os agentes? Qual é o papel, por exemplo, da direção da empresa? Eles apoiam, não apoiam determinada categoria, determinada direção? São elementos que tem que constar da análise política. Então, assim, os agentes, é uma categoria do Serviço Público Federal. Bom, veja, qual é o governo que está? É um governo que tem mais simpático aos interesses dos trabalhadores, tem um determinado respeito com os movimentos sociais, com o servidor público, ou é um governo neoliberal que quer extinguir direitos? Tudo isso vai determinando e vai compondo a análise e vai dando solidez à análise de conjuntura. Então, esses agentes políticos aí tem do ponto de vista macro nisso, e também tem outros, por exemplo, um sindicato pequeno, um sindicato médio, assim, mas que tem, por exemplo, um grande militante que foi fundador, primeiro presidente do sindicato, e ele tem uma certa envergadura, uma estatura política muito importante dentro da categoria. Esse cara ele vai apoiar quem nessa eleição? Como é que nós fazemos para ganhar esse cara para o nosso lado? Essa análise é importante fazer se determinados atores políticos vão participar ativamente ou não. Qual é a nossa estrutura? Nós temos um grupo de militantes importante dentro do sindicato. Não, só temos uma grande liderança, mas essa grande liderança não tem base que sejam vinculadas à nossa força. Isso tem que levar em consideração. Vamos eleger, por exemplo, vamos fazer um candidato a vereador. Ele vai concorrer a vereador e é o seguinte, determinada comunidade tem um líder religioso. Nós temos relação com esse líder religioso. Não, ele é um líder progressista. Não é um líder conservador. Então quais são as políticas públicas que ele vai apoiar? Não, essa não, porque a nossa política não está de acordo com os interesses da igreja dele. São elementos que tu tem que levar em consideração. Por exemplo, nós vamos lançar uma candidatura, esse partido que vai concorrer o candidato é uma candidatura LGBTQIA+. Não tem ninguém nesse setor, nesse movimento, é importante nós conseguirmos, nós vamos ter um espaço maior, isso é importante levar em consideração. Então, assim, tu vai compondo, vendo quais são os atores e vai construindo e consolidando cada vez mais essa análise. O outro elemento daí é a correlação de forças.
A correlação de forças é importante também, porque tu acaba dizendo o seguinte, tudo bem, nós temos que aprovar um projeto, por exemplo, tá na Câmara de Vereadores, mas a maioria da Câmara hoje é de direita, então nós não vamos conseguir apoiar determinado projeto político. Nós temos que então fazer um movimento social, entrar para a Câmara, fazer uma mobilização popular para apoiar determinado projeto. Tudo, vejam, volto a dizer, o objeto determina o contexto, no contexto nós vamos pegar os atores determinam a correlação de forças, esse processo, esse vai e vem dialético de análise e reanálise, né? Tu analisa, volta, pensa, reflete sobre isso, constrói um pensamento e vai de novo, se debruça de novo sobre esse processo. Aí analisa a correlação de forças. Nós temos condições, não temos. Como é que nós vamos construir então as condições? Vejam, análise é isso. Tu conhece o campo que tu vai interferir e já propõe, a partir da tua análise concreta, soluções, caminhos, táticas para buscar a solução disso. A situação que pode acontecer, o que pode acontecer? Não, deu uma crise econômica em determinado segmento, vai ter desemprego. Nós temos que levar em consideração isso para fazer quando formos fazer a negociação da campanha salarial. Vejam, são elementos importantes que conduzem, que devem estar vinculados. Saiu uma pandemia, puxa vida, como é que nós vamos atuar, como é que nós vamos nos relacionar com o sindicato? Vamos usar então os mecanismos de redes sociais. Vejam, a comunicação, como é que vai ser a comunicação? É uma alternativa. São elementos que a gente vai fazendo e que vão construindo e compondo a análise de conjuntura. Vai chegando para o fim, né? Aí tu vai nós passamos pelo objeto, analisamos fizemos a análise do contexto, vimos os atores, vimos a correlação, vimos os possíveis acontecimentos e agora mas então quais são as perspectivas? Nós temos perspectiva de vitória, nós temos condições de realmente, qual é a probabilidade de nós ganhar essa eleição? E esse contexto tem a ver com os riscos também, né? Então, assim, essas probabilidades são elementos importantes e os riscos também são elementos importantes para tu ver. Vale a pena construir, desgastar, por exemplo, determinada liderança numa eleição, por exemplo, que provavelmente nós vamos ser derrotados. Então, quem sabe, não, é o seguinte, a gente declara o apoio e preserva o nosso quadro. Todas são análises que a gente tem que fazer. Riscos e oportunidades são isso. Eles nós não temos nenhuma liderança, nós não temos nenhuma referência, vale a pena concorrer, disputar e perder? Vale, porque nós vamos destacar um quadro, esse quadro vai ficar conhecido e aí a gente começa a construir um projeto dentro daquela categoria, por exemplo. Então, vejam, são situações que a gente tem que ir analisando. E todos esses processos, tudo isso é o que eu falei no início, assim, elas se interligam. É um processo dialético de análise, de construção e proposta de entendimento de por onde caminhar, recua para ver, não, mas onde é que eu errei aqui, eu analisei lá, e tu vai ponderando. Por isso que isso é muito importante fazer isso coletivamente, né? Esse é um elemento que eu não trouxe, mas também eu acho que deveria... Não é um elemento para estar na conjuntura, é um elemento que eu digo que tem que ser levado em consideração, que essa análise de conjuntura tem que ser feita, é bom que se faça coletivamente, porque o intelectual coletivo, seja o partido, seja uma organização, seja uma associação, ele é muito melhor do que o intelectual individual, entendeu? O intelectual coletivo é essa soma de capacidades de formulação individuais que constroem um entendimento coletivo muito melhor. Isso é um ponto importante. Então essa abordagem dialética que eu falo que ela é importante para esse contexto todo da análise, da construção da análise de conjuntura política. Então nós podemos concluir que a análise de conjuntura é o processo de conhecimento da realidade na qual queremos interferir, a qual queremos transformar, que leva em consideração o objeto, o contexto no qual se insere esse objeto, os atores, os agentes políticos que atuam nesse processo, a correlação de forças da realidade daquele momento específico, as perspectivas, as probabilidades do nosso objetivo acontecer ou não acontecer, os riscos e as oportunidades. Conjuntura, análise de conjuntura seria isso.
Então agora nós vamos analisar os erros que podem prejudicar a análise de conjuntura, porque a análise da conjuntura, ela envolve, na verdade, um pouco de paixão, um pouco não, né, muito comprometimento, porque tu vai fazer um projeto, tu vai defender uma candidatura, tu vai construir uma construção vai construir um sindicato, uma associação, assim, não são processos frios, né? Não é uma coisa matemática. Envolve paixão, envolve a questão ideológica. E a gente tem que tentar afastar algumas coisas que nos levam aos erros. A superficialidade é uma coisa que a gente tem que afastar. Analisar de forma unilateral, análises que sejam reducionistas, análises que sejam fragmentadas. Então, assim, primeiro, não tem neutralidade nesse processo, né, por óbvio. Então, assim, temos que, mesmo estando comprometidos, estando ideologicamente comprometido, politicamente comprometido, nós temos que ter a capacidade de nos distanciar para analisar o fenômeno que a gente quer construir e no ambiente que a gente quer construir. Então, assim, a análise dialética desse processo é fundamental. Entender que o todo não é formado pela soma das partes, mas o todo é como as partes se relacionam. Isto é totalidade dialética. Não é 1 mais 1 é 2. Não, é como o processo histórico influencia o agente político, como o agente político influencia a correlação de forças, como a correlação de forças inibe a participação de determinada força política. Então, construir análise de conjuntura é um processo complexo, que não pode ser simplificado. Muitas vezes a gente tem a necessidade de querer encurtar os caminhos, é da natureza humana tentar simplificar demais as coisas, mas precisamos ter frieza, tranquilidade e saber que esses processos se dão a longo prazo. Infelizmente a nossa cultura é meio imediatista e a análise de conjuntura já pressupõe sentar e tu analisar todo o cenário, tudo o que está acontecendo, tudo que determina o que pode determinar o que pode acontecer. Então esse processo de construção é rico, porque nos qualifica, nos melhora enquanto quadro, enquanto pessoas também, mas enquanto quadro político. Então são os elementos que eu entendo que são os mais importantes, que tem que constar. Existe, gente, outras formas de construir análise de conjuntura, outras boas também, essa aqui não é a única. Existem outras que são boas também, só que aí o vídeo já ficou grande, mas na verdade isso era para ser um curso, deveria ser um curso de análise de conjuntura, né, de como fazer a conjuntura. Isso eu quis fazer uma coisa mais enxuta, apenas com uma perspectiva, a que eu uso, a que eu acho, que eu me adaptei, a que eu me acostumei a fazer na minha militância ao longo da vida e depois da minha formação política também. Então esse foi o que eu entendo ser um caminho mais tranquilo para fazer as minhas construções. É o processo que eu faço das minhas construções de análise. Se vocês assistem aqui os vídeos do canal, na verdade vocês vão ver que geralmente eu faço esse raciocínio dos agentes, o contexto que está inserido. Vocês vão ver que é bem como eu faço aqui nas minhas análises aqui do canal. Então, gente, se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, se aqui não se inscreveu ainda, se inscrevam no canal, passem para os quadros. Esse aqui é um vídeo de formação política muito importante. A galera aprender a fazer análise de conjuntura é uma coisa muito importante. Então, repassem para todos que vocês acharem que tem relação com esse vídeo. Obrigado e até a próxima.